Então, terceiro período, terceirão, joinha aí? Então, dando continuidade aos termos essenciais da oração, nós vamos centrar o nosso estudo agora em sujeito e tipos de sujeito. Vai anotando tudo aí, hein? Desde o cabeçalho. Não deixe passar nada. Conto com cada um de vocês. E qualquer dúvida, vai falando comigo aí depois no PV ou no grupo, tá bom? Então, vamos para o próximo slide. Então, só para a gente relembrar aqui, ó, quem é o sujeito? Então, é o termo que pratica uma ação. Lembra? Sujeito pratica uma ação. Exemplo, a turma do terceiro período estuda muito. Então, a turma do terceiro período está praticando a ação de estudar muito. Que beleza, né? Epa, vamos que vamos. Quem é o sujeito? É o termo que sofre uma ação. Olha só o exemplo. A cadeirante foi atropelada. Gente, sujeito aqui sofreu uma ação, não sofreu? Quem é o sujeito? A cadeirante. Qual a ação que ela sofreu? Ela foi atropelada. Gente, isso aconteceu de verdade. Vocês leram as notícias de Anápolis? Quem é o sujeito? É o termo sobre o qual declaramos, olha aqui, ó, declaramos ou dizemos algo. Então, vejamos aqui. Você é um ótimo estudante. O que eu estou declarando sobre você? Você é um ótimo estudante. O que eu estou dizendo sobre você? Você é um ótimo estudante, ok? E para a gente descontrair um pouquinho, vamos observar aqui, ó, essa tirinha. O leitor confia na honestidade dos políticos. Quem é o sujeito da oração? Só pode ser o Mané. Legal, né, gente? Mas não esqueçam, isso aqui é para descontrair. Lembra aqui, ó, quem é o sujeito nas orações, tá? Então, quem pratica uma ação, quem sofre uma ação, é o termo sobre o qual declaramos ou dizemos algo. Ok? Tranquilo aí? Então, vamos para o próximo. Pessoal, então, relembrando aí, ó, sobre o núcleo do sujeito. Então, a gente tem que lembrar que quando o sujeito ele é formado por mais de uma palavra, há sempre uma de maior importância semântica, designando o ser sobre o qual se declara algo. A essa palavra de maior importância semântica, de maior importância de sentido, de significado, damos o nome de núcleo do sujeito. Vejamos o exemplo aqui, pessoal, acompanhem comigo aqui o exemplo. Vejamos este exemplo aqui, ó. Os jovens adoraram a iniciativa. Então, vamos lá. Lembra que a gente falou? Primeira coisa, a gente vai encontrar o nosso sujeito. Olha só. Os jovens adoraram a iniciativa. E aí, vamos usar o que? O verbo para encontrar o nosso sujeito. Quem é que adorou a iniciativa? Ok, os jovens. Aqui, pessoal, está o nosso sujeito. Nós temos aqui, ó, mais de uma palavra. Nós temos o os e nós temos jovens. Então, dessas duas palavras aqui, ó, há uma de maior importância semântica, de maior importância de significado para o nosso contexto aqui, ó. Então, que palavra é essa? Muito bem, é a palavra jovens. Então, jovens aqui, ó, é o nosso núcleo do sujeito. Ok aí? Tranquilo? Então, vamos para a próxima.
Vamos agora observar e relembrar e talvez até reaprender, né? Que a vida é um eterno aprendizado. Os tipos de sujeito. Então, vamos lá. Nós temos aqui os determinados. Eles podem ser simples ou eles podem ser composto. Simples, gente, lembra? Possui apenas um núcleo. Então, vamos ver aqui. Olha só. Exemplo, a menina sorriu. Quando eu falo de núcleo, eu estou falando de núcleo do sujeito. Olha aqui, ó. Olha o núcleo do sujeito aqui, pessoal. Quantos núcleos eu tenho? Então, aqui, ó, é o meu núcleo do sujeito. Eu não tenho um núcleo, então por isso que eu vou falar que ele é simples. Vamos agora ver aqui quando ele é composto. Quando eu tenho dois ou mais núcleos. Estou falando núcleos do sujeito. Então, olha só o exemplo aqui, ó. Romeu e Julieta morreram do mal de amor. Nesse caso aqui, pessoal, observem, quem são os meus sujeitos? Quem que morreu do mal de amor? Romeu e Julieta. Quantos núcleos do sujeito eu tenho aqui? Eu tenho dois. Eu tenho Romeu e eu tenho Julieta, ok? Tranquilo aí? Isso aí. Então, vamos para o próximo slide, pessoal. Vai anotando tudo. Qualquer coisa, revisa, retorna na explicação. Qualquer dúvida, estou aqui para ajudá-los. Olha só, agora nós temos aqui o sujeito indeterminado. O que é um sujeito indeterminado, pessoal? É quando não se pode ou não se quer identificar. Então, primeiro caso em que ele acontece, quando o verbo está na terceira pessoa do plural. Lembra lá que a gente estudou isso? Relembrando, terceira pessoa do plural. Quem que são os verbos que estão na terceira pessoa do plural, gente? Olha só, sem haver sujeito expresso no contexto. Só da gente observar aqui, ó, olha só, a gente vai observar que o verbo está na terceira pessoa. Olha aqui, telefonaram para você. Ó o verbo aqui, ó a ação praticada. Telefonaram. Esse verbo, ele está na terceira pessoa do plural. Então, pessoal, todas as vezes que você observa aqui que o verbo está na terceira pessoa do plural, é um sujeito que indeterminado, ok? Vamos ver o segundo caso aqui, ó. Verbo na terceira pessoa do plural, mais o índice de indeterminação do sujeito, que é o se, tá bom? Olha só aqui, precisa-se de digitadores. Então, todas as vezes que vocês observarem isso aqui, ó, precisa-se de digitadores, ou seja, o verbo aqui, ó, está na terceira pessoa, tá vendo aqui, ó, terceira do plural, mais o índice de indeterminação do sujeito, tá vendo aqui? Então, também vai ser o quê? Um caso de sujeito que indeterminado, ok? Então, nós temos dois casos aqui. Então, vamos lá. Primeiro caso, quando o meu verbo está na terceira pessoa do plural, sem haver sujeito expresso no contexto. Então, esse aqui, ó, é o meu contexto, pessoal, ó, meu contexto. Então, eu observo que nesse contexto aí, não tem o quê? Não aparece o sujeito, certo? Então, todas as vezes que isso acontecer, o verbo estiver na terceira pessoa do plural, você vai estar colocando o quê? Sujeito indeterminado. O outro caso é quando o verbo está na terceira pessoa do plural, então atenção o verbo aqui, ó, e tem o índice de indeterminação aqui, ó, do sujeito. Então, quando isso acontece também, pessoal, a gente vai falar que o sujeito, ele é o quê?
Isso, ele é um sujeito indeterminado, ok? Então tá, se tá tranquilo, vamos seguindo em frente. Se não tá, revisa, tá? O slide. Continuando aqui, ó, quando a partícula C é apassivadora. Deu um nó aí, né, gente? Que é isso? Que é isso? Então, vamos observar aqui algumas dicas. O que você vai estar observando aqui, ó? Que o verbo transitivo direto, ele está flexionado na terceira pessoa do singular ou plural. Olha só aqui, gente. Quebrou-se a vidraça. Então, quebrou-se o quê? A vidraça. Então, a gente vai observar que esse verbo aqui, ó, é um verbo transitivo direto. Ele está na terceira pessoa do singular, tá bom? Agora, observem a outra possibilidade. Possibilidade de transformação para a voz passiva analítica. Venderam-se carros. Então, seria assim: carros são vendidos. Você vai fazer a transformação para a voz passiva analítica, vai ficar como? Venderam-se carros. Então, você vai observar aqui, ó, o verbo, ele está na terceira pessoa do plural. E nós temos também aqui, gente, ó, o C. Tá vendo a presença do C aqui? Aqui também nós temos a presença do C. Então, nós chamamos isso aqui de quê? De partícula apassivadora. Apassivadora. Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos observar a oração sem sujeito. Temos oração sem sujeito quando a informação veiculada pelo predicado centra-se num verbo impessoal. Ó, centra-se num verbo impessoal. Portanto, não há relação entre sujeito e verbo. Não há relação entre sujeito e verbo. Então, vamos ver aqui. Verbos que exprimem fenômenos da natureza. Chover, ventar, anoitecer, amanhecer, relampejar, trovejar, nevar. Lembra lá do que a gente estudou. Exemplo, choveu torrencialmente em Mato Grosso. Então, a gente vai observar aqui, pessoal, nós temos aqui, ó, é um verbo que é impessoal, ou seja, verbos que exprimem fenômenos da natureza. Não há relação entre sujeito e verbo. Tá vendo aqui? Não tem nenhuma relação. Então, nesse caso aqui, nós vamos dizer o quê? Que é uma oração sem sujeito. Tranquilo aí? Então, vamos lá. Oba! Hoje é sexta-feira, vamos que vamos. Temos o final de semana também para dar uma agilizada aí no conteúdo, fazer as revisões, fazer as anotações e agilizar o nosso conteúdo também. Na oração sem sujeito, atenção aqui, ó, nós temos uma exceção. Lembra? Toda regra tem uma exceção? Então, aqui também na oração sem sujeito, nós temos uma exceção. Se o verbo exprimir fenômeno natural for empregado no sentido figurado, atenção, é o sentido que? Conotativo. Então, haverá o que? Sujeito. Então, olha só, choveram reclamações contra aquela empresa. Então, o que a gente vai observar aqui? Aqui haverá um sujeito. Por quê? O verbo que exprime fenômeno natural, ele foi empregado no sentido figurado. Então, essa palavra aqui, ó, olha aqui, ó, vamos observar. Olha o verbo aqui, ó. Então, o verbo, ele está empregado no sentido figurado. Choveram aqui é no sentido de que chegaram, né?
muitas reclamações contra aquela empresa, certo? Então, chegaram muitas reclamações contra aquela empresa. Então, nesse caso aqui, eu poderia fazer até o inverso. Seria reclamações contra aquela empresa chegaram. Então, o que chegou? Reclamações contra aquela empresa. Então, nesse sentido aqui, ó, tá vendo o verbo choveram? Ele está no sentido figurado, no sentido conotativo. Então, nesse caso aqui, haverá o quê? Sujeito. Entendido? Tranquilo aí? Então, vamos lá. Oração sem sujeito. Então, vamos observar aqui, ó. Verbos fazer, ser, estar. Na indicação de quê, gente? Tempo cronológico ou clima. Então, o que a gente vai observar? A oração é sem sujeito. Olha só aqui. Faz, a gente está falando do verbo fazer. Faz 2 anos que ele saiu. Observem o contexto. Está indicando um tempo cronológico, tá? Olha só aqui, ó, outro tempo cronológico. É 1 hora. Também nós estamos trabalhando aqui com o verbo ser, que ó, eu sou, tu és, ele é. Então, é 1 hora. Então, observa, trabalhando com o verbo ser, indica tempo cronológico. O que vai acontecer aqui também? Oração sem sujeito. Olha só o outro aqui. Está frio. Estou trabalhando com o verbo estar. Está indicando o que aqui, pessoal? Isso, está indicando o clima. Então, nesse caso aqui também vai ser o quê? Uma oração sem sujeito. Tranquilo? Podemos avançar? Se não, volta no slide e assiste de novo as explicações, tá bom? Qualquer coisa, eu estou aqui para ter. Ainda continuamos na oração sem sujeito. O verbo haver no sentido de existir. Lembra que eu comentei lá atrás? Se eu tenho o verbo haver no sentido de existir, ou indicando tempo transcorrido, pessoal, ó, tempo transcorrido. Então, eu estou falando aqui, ó, do verbo haver no sentido de existir, ou indicando tempo transcorrido. Vamos observar aqui, ó, o primeiro contexto. Olha só, há muitos alunos na sala. Então, eu posso trocar, gente, esse há aqui, ó, que é do verbo haver, por existe. Olha aqui para vocês verem. Existe. Existe. Existem muitos alunos na sala, ok? Olha aqui o segundo exemplo. Há 2 meses que não vejo Maria. Está indicando o tempo transcorrido, gente. A gente percebe aí que é um tempo transcorrido. Há 2 meses que não vejo Maria. Ok? Então, vamos seguir em frente. Continuamos na oração sem sujeito. Pessoal, ó, atenção aqui, pessoal, atenção, atenção. O verbo existir, ele não é impessoal. Sendo assim, ele possuirá sujeito expresso na oração. Cuidado, hein? Quando aparece aí, pessoal, o verbo existir na oração, ele não é impessoal, tá? Olha só, existiam 4 pessoas interessadas na vaga. Então, nesse caso aqui, ó, existiam. Existiam o quê? 4 pessoas interessadas na vaga. Então, ele tem o quê?
sujeito, ok? Então, vamos lá. E para a gente fechar esses tipos de sujeitos aí que a gente estudou, que eu quero que vocês anotem, que vocês me perguntem, tirem as dúvidas aí no privado, tá? Estou aqui para atendê-los. Eu termino aqui lendo para vocês essa mensagem. Sinto-me com o coração cheio de carinho por ter a atenção de vocês. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, tá? Vamos estudando. Estou aqui para ajudá-los, mas lembre-se, cada um tem que fazer aí a sua parte, cada um tem que cumprir a sua função. Eu, enquanto professora, e vocês, alunos, tá bom? Podem contar comigo e eu quero também contar com cada um de vocês. Então, anotem aí, tirem as dúvidas para a gente poder continuar os estudos e também fazer algumas atividades para a gente praticar e treinar o nosso cérebro, ok? Até a próxima, boa noite